Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje vamos falar mais um pouquinho da animação Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse. A gente fez o vídeo, com os 5 pontos negativos e agora a gente decidiu fazer o vídeo com os 5 pontos mais positivos desse filme. A gente decidiu fazer isso porque nós queremos explicar porque essa é uma das melhores animações que a DC já fez. E principalmente o seu grande legado. Então roda a vinheta e vamos lá! E pessoal, já vai deixando aquele comentário e aquele bate-joinha, porque isso ajuda muito o canal e eu agradeço de coração mesmo. E bem gente, Guerra de Apocalipse já deu muito o que falar. Teve toda aquela treta da dublagem, na qual eu ainda não superei. Com esta realização, os Guardiões do Universo serão forçados a se curvarem diante de mim. E teve todas aquelas mortes das animações que eu ainda tô tentando superar. Mas o fato é que essas mortes aí fazem parte de um grande plano do porquê que essa animação funcionou tão bem. E é isso que a gente vai explicar agora com a nossa lista. Número 1, história dark e tema pesado. Ok, esse pra mim é o maior legado de Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse. Sigam comigo no meu raciocínio e eu espero que no final vocês concordem comigo. Na última década de 2010 pra cá, por causa do sucesso dos filmes da Marvel, se colocou na cabeça das pessoas que todo filme de herói precisa ser colorido, com uma super mensagem, super otimista e no final tudo dando certo. E não me entendam mal, eu acho que a gente sim tem que ter essas histórias. Eu só acho que todos os filmes de super-heróis não podem ser assim. E Liga da Justiça, Guerra de Apocalipse é um resgate disso. É um resgate de que sim, dá pra ter histórias darks pesadas e ser de fato muito bom. Pra mim, todo o sucesso de Guerra de Apocalipse se dá por causa desse tom mais pesado e sério que a história tem. Porque ele é diferente, ele vai contra ao que a gente estava tendo aos montes nos filmes da Marvel. E eu sei que os fãs da DC adoram essa abordagem. Eu sei que DC não é só dark. A gente tem que olhar para os dois lados. Mas a gente tem que olhar para os dois lados. E Guerra de Apocalipse olha para o outro lado, mas vai muito longe. E tem a coragem de fazer coisas que a gente jamais pensou que iria ver num filme de super-herói. E o melhor é que ele não é só violento gratuitamente. Ele é violento, mas é uma violência justificada pro tema da história dentro do que eles querem mostrar. Violência gratuita eu tô fora, eu quero com narrativa. Porque se é pra colocar o Batman com um monte de arma, começar a matar as pessoas sem um mínimo de coerência narrativa, isso eu não apoio. Eu apoio com coerência narrativa. E Guerra de Apocalipse tem isso aos montes. Um dos motivos dessa história ser tão boa é que ela é extremamente focada e vai direto ao ponto. E ela pode ser focada direto ao ponto porque o universo foi construído para apoiar esse tipo de história. Você jogar essa animação jogada sem um universo, você precisaria de no mínimo umas 5 horas para explicar todos os personagens e como que eles chegaram até ali. E isso para ter um mínimo de coerência narrativa do que eles fizeram. Você só chega nesse filme de 1h30 porque ele é muito coeso, direto e sabe explorar o seu universo. Ele sabe utilizar o que o universo fez até então e expandir o universo. E ele expande indo para um caminho dark que a gente jamais esperava que iria acontecer. Bravo, DC! Bravo, bravo, bravo! É por isso que eu te amo! E o caminho que a animação decide trilhar é o caminho do choque. E a gente fica prestando atenção do início ao fim. Porque esse estilo de fator choque, goste você ou não goste, ele é muito eficiente em prender a audiência. Porque você tá tão chocado com o que tá acontecendo ali
que você não pisca. E isso é entretenimento puro. Com certeza não é entretenimento para todo mundo, é para uma parcela de pessoas. Mas para essa parcela é o entretenimento puro e mais criativo possível que se pode ter. Porque você não tem amarras, você faz o que dá na telha. E essa animação, ela dá na telha. Ela vai sem medo. E com certeza foi a animação que eu mais fiquei tenso ao assistir um filme da DC. Número 2, Damian Wayne. O Robin Damian, né, o filho do Batman, é com certeza o personagem da DC mais amado e odiado no momento. Mas até você que não gosta do Damian Wayne tem que admitir que o Damian Wayne desse universo é um baita personagem. Pra mim, ele é o Homem de Ferro desse universo da DC. Nenhum outro personagem recebeu tanto desenvolvimento como o Damian. Desenvolvimento de personagem. Pega o Damian da primeira aparição que ele teve lá no Filho do Batman e compara com o Damian lá do final de Guerra de Apocalipse. E não é que ele simplesmente mudou magicamente. Não, o mundo foi moldando ele até ele virar o que ele é no final. E o mais impressionante disso tudo é que o Damian nunca teve uma animação que ele foi o protagonista. Não teve uma animação Robin, o filme. Ele foi um dos principais nas animações do Batman e dos Jovens Titãs, mas ele nunca foi o protagonista. Por isso que eu citei o Homem de Ferro também. O Homem de Ferro teve 3 filmes, mas isso foi lá na primeira fase. Depois disso, ele não teve mais filme, ele foi aparecendo nos outros e você claramente vê uma evolução no Homem de Ferro em Guerra Civil, em Homem-Aranha, em Guerra Infinita, e a gente vai vendo a evolução do Tony Stark pelos olhos de outras pessoas. Claro, os 3 primeiros filmes do Homem de Ferro ajudam demais. O Damian não teve esse mérito, mas ainda assim ele foi desenvolvido por fora. E por isso eu acho o Damian uma das melhores coisas dessa animação, porque a gente vê essa evolução. Ele, quando pula na frente para salvar o seu pai, não é gratuito. Não é só para fazer uma cena bonitinha de emoção. É porque o personagem tá ali e ele faria aquilo mesmo. E você acredita nas ações dele. E esse é o Damian que eu gosto. O Damian maduro, que às vezes comete erro, mas sabe qual caminho que tem que trilhar. Que é o caminho dele, e não o caminho do Batman ou do Ra's al Ghul. E a animação fez isso perfeitamente. E eu espero que fique um legado para as próximas pessoas que escreverem o Damian Wayne. Número 3, heróis morrem. Ok, esse é um pouco parecido com mas vocês vão ver que essencialmente é bem diferente. É possível ter uma história dark como Liga da Justiça Guerra de Apocalipse, na qual ninguém morre. Guerra Infinita é quase isso, só que no 47 segundo tempo, metade da população morre. Mas, ignorando esse plot twist, é o caminho que Guerra Infinita seguiu. O caminho de uma história um pouco mais dark em relação ao seu universo, mas que não tem morte. E mesmo quando acontece a morte, é uma morte, né, meio glorificada, né? Eles viram um pozinho, né? Eles não estão morrendo de fato na tua cara. Tirando o Homem-Aranha, né, que eles tentaram, né, fazer com que ele realmente estivesse morrendo. Os outros simplesmente evaporaram. Mas não pensem que isso é uma crítica, eu só tô tentando chegar no ponto que eu quero chegar. Guerra de Apocalipse, ao contrário de Guerra Infinita, ele trilha o caminho dark, mas ao invés de pegar a direita, que é sem mortes, ele pega a esquerda, que é o caminho com muitas mortes. Sabe quando tem uma decisão de videogame que tem o lado bom e o lado ruim? Guerra Infinita escolheu o lado bom. Já o Guerra de Apocalipse escolheu o lado ruim. O lado de que tudo vai dar errado. E isso sem falar que em Guerra de Apocalipse as mortes são no início. A gente fica chocado no início. E eu acho que isso faz uma grande diferença na hora de você ficar mais tenso na hora de assistir. E essa combinação de história dark mais morte, ela é fatal. Ela é fatal pra gente. Ver um super-herói que você conhece desde criança morrer das formas mais brutais e casuais choca. É um negócio que dói na alma, é inexplicável. E o jeito que o filme aborda esse sentimento é muito bom.
A minha única crítica é que o filme exagera um pouco demais na mesma tecla, que é essa tecla do vamos chocar a galera. Mas eles apertam a mesma tecla com ritmo e harmonia. E funciona, não chega a atrapalhar. É só que às vezes ter duas notas é melhor do que ter uma nota. Sabe, ter uma ou duas mortes um pouquinho diferente, eu acho que teria sido perfeito demais. Mas do jeito que foi apresentado, ainda foi muito bom. Quando o Superman conta no início do filme que o Aquaman, o Caçador de Marte, a Mera e entre outros morreram dizimados pelo Darkseid, a sensação é de horror, puro horror. E eu acho que um filme tem a obrigação de fazer com que a gente sinta várias coisas. E uma delas é sentir horror, goste você ou não. É o horror mais puro possível. E quando um filme consegue despertar um sentimento tão puro assim, ele merece ser, no mínimo, respeitado. Número 4, Darkseid Full Pistola. O Darkseid, com certeza, é o principal vilão da Liga da Justiça. Claro, tem o Anti-Monitor, tem a Lady Perpétua, mas nenhum deles é o Darkseid. O Darkseid é praticamente o Coringa da Liga da Justiça. E esse filme de Guerra de Apocalipse, ele mostra um lado do Darkseid que para algumas pessoas não é tão conhecido assim, que é esse lado full pistola. O cara é cruel na sua essência e ele vai e mata e não tá nem aí. E se ele achar que é melhor deixar os caras robotizados para serem do exército dele, ele faz. Esse é um Darkseid que, para quem lê HQ, tá bem acostumado com isso. Crise Final é um Darkseid full pistola conquistando a Terra e não tá nem aí. A gente vê esse Darkseid com frequência. A questão é que a gente não vê esse Darkseid nas animações. E filme eu não vou nem citar porque a gente nunca viu. Pra mim, Liga da Justiça Guerra, o primeiro filme desse universo depois do Flashpoint, é um exemplo de como não utilizar o Darkseid. O jeito que a trama daquela invasão se desenrola é de um cara que não sabe nada. Não há o que temer o Darkseid. A única coisa que de fato é temível daquele Darkseid é que ele é muito poderoso. Mas você não vê nada da personalidade dele, você não vê o quanto que ele pode ser inteligente, estrategista a ponto de conquistar uma terra sem esforço algum. Esse é o Darkseid. Estrategista, manipulador, inteligente e forte pra dedéu. E é esse o Darkseid que aparece em Guerra de Apocalipse. E é esse Darkseid que eu gostaria de ver nos cinemas. E esse, com certeza, é um legado de Guerra de Apocalipse, porque mostra que os fãs querem sim essa abordagem. E pra mim, não existe outra abordagem pro Darkseid. Ou você faz o Darkseid full pistola, ou você faz o Darkseid dos Jovens Titãs em Ação, que é uma paródia do Darkseid. Ah, ou você faz esse Darkseid dublado aqui, né? Eu vou tomar Oa para o meu império. Mas esse daí vamos pensar que nunca aconteceu. Apaga a mente, apaga. E Guerra de Apocalipse mostra esse lado cruel do Darkseid. Porque com o Darkseid não se brinca em serviço. Não se brinca com Darkseid. Darkseid é. E Darkseid é cruel. Se for necessário, ele vai lá no planeta dos Lanternas e oblitera geral. Se for necessário, ele arranca os braços do Cyborg. E Darkseid é prisão, Darkseid é morte, Darkseid é antivida. E a animação entendeu isso. De novo, menos a dublagem. A única coisa que eu tenho a reclamar desse Darkseid é a forma como ele é derrotado. Aos 47 do segundo tempo, né, o Cyborg tira um plano do nada, um super tubo gigante, e suga o Darkseid para esse tubo. Ora, eu acho uma solução de roteiro muito covarde, porque eles fizeram o Darkseid tão bom, mas tão bom, que eles não sabiam como resolver o Darkseid. E a solução foi enviar ele para o outro lado do universo. Aliás, também foi assim que eles derrotaram o Darkseid em Liga da Justiça Guerra. Então, assim, é uma poesia, só que uma poesia covarde, porque em 2 filmes eles não conseguiram pensar um jeito de derrotar o Darkseid. Mas, como eu disse, até os 47 do segundo tempo, ele estava perfeito, e por isso é um grande ponto positivo do filme. E número 5, John Constantine. Lembram quando o Flash falou lá no Batman vs Superman que a Lois Lane é a chave?
Ah, bons tempos que a gente teorizava sobre isso. Eu ouso dizer aqui que a Lois Lane não é a chave porcaria nenhuma. Quem é a chave é o John Constantine. Ele é a chave do universo DC. E quem tá falando isso é um fã de Batman num canal de Batman. Ele, junto com o Batman, é o personagem que melhor transita em todo tipo de história. Quer colocar uma história mais sombria? John Constantine. Quer colocar uma história mais alegre, mas que tenha uma coisa engraçada? John Constantine. O John Constantine se adapta muito bem. É por isso que eu acho que o sucesso do universo DC no cinema, ele deveria ter John Constantine, de alguma forma. O Batman também é um personagem que consegue se sair bem em qualquer tipo de história. Mas o Batman é um daqueles personagens que a gente já viu tanto dele, que às vezes pode parecer forçado a presença dele. Vide Liga da Justiça Dark, que todo mundo acha a presença do Batman lá forçada. De novo, eu não acho, e pra mim a presença do Batman lá é muito legal. Mas aqui, Guerra de Apocalipse provou uma coisa que eu realmente não esperava, que o John Constantine se sai muito bem em histórias da Liga. Quando você iria imaginar que o John Constantine, um cara que lida com seres, demônios, coisas, um outro tipo de história, iria estar lá em Apocalipse enfrentando o Darkseid. E mais, sendo o melhor personagem da animação. Uma animação que tem um Batman muito bom, um Superman muito bom, um Robin muito bom, uma Mulher Maravilha muito boa, e o John Constantine se sobressai de todos eles. Isso pra mim é a definição de lenda. Não é qualquer personagem que chega ali, passa dos titãs da DC e se destaca. É por isso que eu acho o John Constantine assim tão bom. Ele foi muito bem nessa animação. O cara que faz a voz britânica dele é muito bom. Eu acho que ele é a voz definitiva do John Constantine. E eu acho que se for fazer algo nos cinemas, tem que olhar para esse John Constantine. Tem que olhar para esse John Constantine desse universo, ver os 3 filmes que ele participou, que é o Liga da Justiça Dark, o John Constantine em Cidade dos Demônios e o Guerra de Apocalipse. Tem que ver esses 3 filmes e ver o que eles têm de melhor e adaptar isso para o cinema. Ou para um seriado, alguma coisa, mas eu acho que o John Constantine tem que ter mais presença no universo DC. E esse também é um legado desse filme, porque prova que o John Constantine, no meio de Batman e Superman, consegue se destacar. E mesmo para esse novo universo animado que eles estão criando, eu espero que o John Constantine apareça. Eu espero que ele tenha uma animação própria, uma Liga da Justiça Dark para ele. Eu espero ver mais do John Constantine. E, gente, esses são 5 pontos extremamente positivos de Liga da Justiça Guerra de Apocalipse que eu achei pertinente citar aqui no vídeo. Claro, existem outros, mas eu acho que esses 5 aí provam que essa animação não é qualquer animação. É uma animação que encerra o universo e que encerra muito bem, apesar de ter alguns deslizes que eu já falei em outros vídeos. E eu espero mesmo que no futuro a DC olhe para essa animação e veja como fazer algumas coisas muito bem. Porque esse é um estilo de história que não vai acontecer todo dia, mas é um tipo de história que, quando acontecer, tem que ser baseado muito no que eles fizeram aqui. E esse foi o nosso vídeo com 5 pontos positivos de Liga da Justiça Guerra de Apocalipse. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram esse vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!